Bom dia, pessoal, bom dia. Esse aqui é o início de uma série de lives que vão acontecer aqui nesse perfil, no meu perfil pessoal, que vai inaugurar, na verdade, então, uma jornada que a gente vai fazer em direção ao mais, em direção à prosperidade que a gente tanto sonha, aqui entendendo prosperidade como não apenas dinheiro, porque prosperidade é algo amplo, é algo maior, o dinheiro está incluído dentro da prosperidade, mas aqui entendendo como um fluxo de vida, um fluxo de conexões, de acontecimentos, no qual está abrangido também o mais dinheiro, o mais sucesso, o mais destaque naquilo que a gente quer. Então, esse é um convite inaugural para que vocês sigam comigo nessa semana para uma jornada que vai começar hoje, tá certo? E para essa jornada acontecer, o que eu venho falar para vocês, não adianta nós falarmos em prosperidade, em conceitos como mastermind, em furar o teto financeiro, em ler livros sobre como aumentar como pensar sobre dinheiro, como criar uma mente mestra em direção à prosperidade, se a gente não tratar de temas iniciais que são, digamos assim, a base para que a gente possa criar uma mentalidade e o mais que mentalidade, um agir de acordo com esses nossos alvos, de acordo com o que a gente busca em termos de prosperidade, em termos de avançar na nossa vida. E é por isso que o nome dessa live inaugural é Identidade, Movimento e Propósito. Porque isso vem antes de pensarmos em prosperidade por si só. E quando eu falo de identidade, o que eu estou falando? Não existe nenhuma estratégia, não existe nenhum negócio, não existe nenhum crescimento, nenhuma evolução. Se eu não desenvolvo, não aprimoro, não amadureço essa minha identidade que possa sustentar um eu novo, que possa sustentar essa minha nova versão mais próspera, ou mais evoluída, ou mais caminhando no sentido daquilo que eu quero. Veja bem que para eu desenvolver essa identidade que eu preciso para depois pensar em mastermind, pensar em propósito claro, pensar de mais dinheiro na conta, em mais fluxos de caixa, eu preciso diluir alguns aspectos que eu estava identificada anteriormente. E que aspectos é esse da nossa identidade que a gente precisa muitas vezes diluir para conseguir se conectar com algo maior? Se diluir naquele aspecto em que eu ainda estou me vitimizando, conectado com possíveis injustiças que eu sofri, com as nossas prisões, os nossos paradigmas de perdas, de que sou injustiçado, de que sou vitimizado, de que sou ressentido com as coisas do mundo, com as coisas da vida. Tudo isso vai fazer com que eu permaneça naquele estado egóico, naquele estado primitivo, infantil, que não me permita dar um salto quântico, salto de fé aqui para ir além, para dar mais um sentido para a minha vida. Então, essa identidade não é mudar quem você é, mudar os teus padrões, os teus valores ou aquilo que você tem como mais sagrado dentro de si, mas amadurecer a identidade no sentido de que eu vou deixar para trás padrões de escassez, padrões de vitimização, padrões de que eu sou menos do que aquilo que eu posso trazer para essa nova vida, para esse novo ser que quer se apresentar, tá certo? Então, assim, pega essa chave. Quando a gente, daí vem o movimento que eu quero falar, quando a gente se conecta
a esses novos movimentos, a esse novo criacionamento na nossa vida, quando a gente deixa de se identificar com padrões tão arraigados que vêm da nossa ancestralidade, da nossa sociedade ou do nosso próprio padrão que já vem de permanecer naquele quentinho, no conhecido, naquelas questões que a gente já conhece, que a gente se prende muitas vezes, é que vem o movimento, é que vem a gente olhar para as oportunidades. Veja bem, nós vivemos no país das oportunidades. Nós vivemos num país rico, num país próspero, em que pese todas as mazelas sociais que nos acometem. Mas nós vivemos num local que nos permite, nós temos acesso a celular, nós temos acesso à internet, a prompts, a cloud, a tudo, a informação, então nem se fala, nós estamos obesos de informação. Mas mesmo assim, não adianta falar em prosperidade, em crescimento financeiro, em aumento dos nossos fluxos, em aumento de oportunidades, se a gente não olha para uma identidade que está pequena, que está escassa, que está vinculada ainda naqueles traumas, naquelas dores infantis, se a gente não se olha como adulto capaz e apto nesse mundo a fazer algo que seja um fator de soma. E isso a gente só faz no movimento, na criação de algo ou na visualização das oportunidades. As oportunidades não acontecem quando você está lá se esquivando do teu trabalho, se esquivando de fazer, se esquivando de se colocar em novas situações desafiadoras que desafiam o teu conforto, aquela tua sensação de tudo tá igual, de isso eu domino, isso eu faço em 5 minutos, ou daqueles dias que tu não quer fazer nada e não quer ser incomodado. Então chega no trabalho às vezes assim, eu não quero fazer nada hoje, eu não quero ser incomodado, eu não vou me submeter a nada novo, eu não vou me desafiar a nada novo. Isso não vai desafiar uma desidentificação dessa identidade primitiva que ainda te prende ao menos. Então não adianta falarmos de metas claras, de irmos além, de irmos para o propósito, de irmos para nossa missão de vida, que tantos coaches falam aqui, se a gente ainda não trabalhou a nossa identidade, não sustenta uma identidade maior, uma identidade, sustentar uma ação mais madura, sustentar uma ação que não se esquiva do trabalho que precisa ser feito, que não se esquiva do dia a dia que demanda da gente atender o telefone, ligar na hora que tem que ligar, fazer o que tem que fazer, mandar o e-mail na hora que tem que mandar. Tudo isso são pequenas coisas, é o cotidiano. A gente falou esses dias aqui no Rios, a frequência, né? A frequência não tem a ver com a energia apenas, ela tem a ver com a frequência com que você faz as coisas, que se torna nada mais nada menos do que quem você é. Então, à medida que eu me submeto a novas experiências, eu não vou estar apenas me oportunizando o crescimento. Eu vou estar mesmo me expondo a novas situações que mudam até mesmo as minhas sinapses neurais, que mudam quem eu sou internamente, meu funcionamento neurocerebral. Tudo isso está relacionado, epigenética, neurociência, frequências, energias, e aqui a nossa mudança de identidade para o movimento que vai poder nos desafiar, nos trazer o desconforto que é necessário para que a gente saia da zona de estagnação e assim possa aos poucos mudar a nossa mentalidade em relação à prosperidade, em relação ao dinheiro, em relação ao trabalho, à vida profissional, à construção de relações. Aqui é outro ponto importante. Que tipo de relações nós estamos construindo? Que tipo de conexões nós estamos construindo? Que tipo de ambiência nós estamos construindo? Essas ambiências também afetam a criação de uma nova identidade e da sustentação, porque não adianta apenas aqui eu querer e ter um querer forte muitas vezes,
no sentido de deixar minha identidade pequena, escassa, preguiçosa, procrastinadora para trás. Eu preciso de uma ambiência e de todo um contorno que me permita também e que vá retroalimentando esse novo eu, para que a minha mentalidade de mais, de prosperidade e de propósito e de missão, então, que missão nada mais é do que eu poder extravasar para o mundo aquilo que está dentro de mim, possa vir, possa externalizar, possa ser fator de soma no mundo. Então, muito antes que mentalidade, porque nosso cérebro é preguiçoso, pessoal. O nosso cérebro, ele não tem tenacidade sozinho para querer o mais. A gente precisa musculatura para sustentar todos os dias o querer mais e o querer melhor. Nosso cérebro é preguiçoso, ele tende à zona de conforto. Então, nós é que temos que alimentar todos os dias essa tenacidade de fazer algo, de nos submeter a algo, de enfrentar o desconforto, porque senão nós voltaremos à estaca zero. Voltar para o conhecido é o mais fácil que tem. Voltar para o quentinho do colo da nossa mãe, mesmo que seja inconsciente ou mesmo que seja isso aqui metafórico, é o mais fácil que tem. Agora, nos submeter ao movimento, se o movimento não está acontecendo, criar a ambiência, criar as possibilidades, fazer perguntas, onde eu posso agir aqui de maneira diferente, onde eu posso agir aqui de maneira a criar mais, onde eu posso aqui de maneira a fazer com que a minha mentalidade de prosperidade, a minha mentalidade de propósito possa crescer e se desenvolver de fato, para que daí depois eu possa pensar em prosperidade, depois eu possa pensar em crescimento. A gente está no meio de um campo energético, de um campo das nossas ações, das nossas escolhas. E esse campo, do campo da nossa ambiência, como eu falava, e esse campo também vai sendo codificado e estabilizado conforme a gente vai amadurecendo essa identidade infantil, essa identidade que quer fugir das coisas, essa identidade vitimizada. Vítimas não prosperam, vítimas não vão em frente. E é por isso que eu preciso me submeter a novas experiências, me submeter ao trabalho que me é dado, fazer o que precisa ser feito, não chegar no trabalho e fugir, não atender o telefone, não fazer o que o teu chefe te demanda, ou achar que aquilo que tu tá fazendo não está sendo útil ou não está sendo visto. Sempre está sendo visto. Sempre alguém está olhando para a tua atitude. E se não está, se em tese você acha que não está, você está olhando para a sua atitude. Você sabe quando você se esquivou ou quando você permaneceu. Permaneceu nativa, permaneceu sustentando aquele algo que você quer implementar no mundo. E daí a gente pode começar a pensar em propósito, que é propor algo ao mundo. Propor, propósito. O que eu estou propondo para o mundo? O que eu estou propondo para o meu mundo? Para minha identidade? Repito aqui, eu não estou dizendo para vocês mudarem de personalidade. Eu não estou dizendo para vocês mudarem seus valores. Eu estou dizendo para vocês se tornarem seres mais íntegros com o self de vocês, com esse eixo central. Amadurecerem no sentido de se exporem a movimentos novos, de saírem da posição vitimizada, criança, infantil. E daí sim pensar no que se quer da vida, pensar em propósito, pensar em prosperidade, pensar em metas claras, pensar. Veja bem que tudo isso se coaduna com várias questões. A mesma questão de eu ter uma personalidade mais sexualness, como diz o Access Consciousness, eu ter uma personalidade mais magnética, de eu conquistar mais coisas, de eu ser um fator que as pessoas querem, que buscam, uma pessoa que quando alguém quer uma solução para algo, sabe com quem contar. Isso tem a ver com essa identidade que você vai construir, com alguém que sabe que pode ser contado no momento de criar soluções, porque não vai fugir da reta. Essa identidade que vai caminhar para o movimento,
que vai caminhar para o movimento de fazer, de agir, de executar, porque não existe aprimoramento de nada na nossa vida quando a gente está só na masturbação mental do plano das ideias, do plano de farei isso, serei isso, vou conquistar tal prosperidade, porque o meu propósito é tal. Porque propósito, ao que tu tá se propondo? Porque ter o propósito, como eu disse, é se propor a algo. Ao que tu tá se propondo se tu tá só no campo das ideias sem executar nada? Tu tá se propondo a furar um teto financeiro, que nem é assunto dessa live, mas que a gente vai continuar nessa jornada que eu venho convidar vocês a seguir nessa semana. Vai se propor a quê? Se a identidade não tá formada, se a identidade ainda tá lá, identificada com dores emocionais, com dores da infância, com padrões de inferioridade, com padrões de abandono, com padrões de injustiça. Vamos olhar para frente. Isso a gente trabalha na nossa terapia individualizada, mas agora, como adultos que somos, a gente tem que criar movimentos ou integrar os fluxos da vida que já estão em movimentos, para que a gente possa se expor, para que a gente possa criar neurônios novos, para que a gente possa criar neurônios espelhos, se espelhar nas pessoas que são muito mais que nós. E aqui eu convido vocês a se espelharem, a criarem, a olharem para o que mais tem na vida. Mas não existe propósito, prosperidade, mastermind, termostato financeiro quebrado, ou vou para 100 mil, depois vou para 250, para 1 milhão. Não existe, saiam desse plano da ilusão. Se a mentalidade de vocês ainda foram identificada com um padrão de identidade infantilizado, que não atende o telefone quando precisa atender, que procrastina as decisões que precisa tomar, que não faz escolhas. As escolhas, as decisões que a gente toma. Então, peguem essa chave. O propor algo, o propósito a algo, se propor a algo diferente na vida, só vem a partir dessas bases. E daí, é claro, eu preciso de uma volição forte, de uma vontade forte, de uma vontade nova. Pensar o propósito. A prosperidade, ela não vem como reconhecimento de algo. Eu já falei isso muitas vezes. Vocês estão ali esperando que alguém venha de fora e reconheça que você fez o trabalho, que você foi bonzinho, que você foi legal com todo mundo, que você chegou pontualmente, mas que você também não inovou, que você não pegou todas as ferramentas que tem hoje em dia, que são a internet, o telefone, tudo que tem à disposição, esse transbordamento de informações, e não fez algo novo com aquilo. E você quer que a prosperidade chegue até você, sendo que você é pequeno. A prosperidade é grande. A prosperidade é muito maior. A prosperidade tem muito a ver com as cordas invisíveis que a gente cria, que são as boas conexões que a gente faz, que eu já falei aqui, a nossa ambiência. Nós somos pequenos, é nós que caminhamos em direção a ela numa posição de funil. Ela é muito maior do que nós. Nós que temos que nos abrir a cada vez um pouco a uma medida maior de prosperidade, de ser, de uma identidade madura, de uma identidade que sustenta algo. Porque não adianta eu começar algo toda vez e desistir, não adianta eu não ter coragem de abrir uma live, de me colocar nas melhores cadeiras das reuniões, de fazer os contatos que eu tenho que fazer. Não adianta nada falar de prosperidade se eu não me coloco nessa posição, nessa postura. Todo adulto de verdade que assume responsabilidades, porque essa é a característica principal da vida adulta, que é assumir responsabilidades, ele se coloca numa postura ativa de se colocar nas melhores posições. Eu não estou apto, eu não me sinto apto. Tudo bem, nunca vou me sentir apto. Mas eu tenho a escolha de me colocar na melhor posição para vir a me tornar apto ou para vir a criar, então, nesse cérebro preguiçoso, nesse cérebro primitivo que vai fazer tudo para que você tenha o mínimo esforço possível para se colocar numa posição melhor, para ter a postura que a prosperidade requer. A prosperidade requer de nós uma identidade nova, sustentada, que não é fugir da sua personalidade, que não é fugir dos teus valores, mas é sustentar algo novo que vem vindo, algo que você se coloca à disposição, que se você se propõe a, que daí vem o propósito,
para depois a gente pensar em prosperidade, pensar em crescimento exponencial, pensar em espiral do sucesso, todos esses conceitos que vêm e que a gente vai falar mais adiante. Mas aqui eu primeiro preciso falar de pirâmide de Maslow, por exemplo, de saber que a minha frequência, que é a frequência do que eu faço todos os dias, dos meus hábitos, daquilo que eu escolho diariamente, daquilo que eu escolho me expor diariamente, vai criando frequências maiores, vai criando hábitos melhores, vai criando sinapses neurais melhores, justamente porque eu estou me expondo ao novo, estou me expondo a experiências novas, estou me colocando na posição, estou me colocando na postura do mais, seguindo um fluxo, não retroagindo ao fluxo natural, no fluxo primitivo de que eu sou uma vítima, de que eu sou injustiçada, de que eu sou... Talvez você seja, de fato, por algum ponto injustiçado, talvez você seja, por algum ponto, foi em algum ponto abandonado, rejeitado, mas até quando você vai sustentar essa posição que não vai te levar a lugar nenhum? A lugar nenhum, a não ser a estagnação, a procrastinação, a masturbação mental. Então eu proponho aqui que, e isso, vejam bem, é isso que cria inclusive uma personalidade atraente, uma personalidade magnética, alguém que vai atrair os olhares, os holofotes de novas oportunidades, de novos movimentos. É todo esse conjunto de novas identidades, de novos movimentos e de criar então o propor algo que seja útil ao mundo. Aí vem o propósito, extravasar aquilo que tu já vem trabalhando dentro de ti através desses mecanismos que eu já trouxe. Por isso que eu repito, não vamos falar de fé aplicada, de mastermind, de mentalidade clara, de objetivos a serem alcançados, de teto financeiro, de romper as barreiras, se a gente não tratar do básico bem feito. Olha bem, o básico bem feito que nós não fazemos. Nós vivemos no país da oportunidade, como eu falei antes, e nós não fizemos o básico bem feito. Nós fugimos de todas as responsabilidades possíveis que a gente pode fugir. E como é que a gente vai criar uma personalidade atraente, uma personalidade magnética, um eu maduro, um eu interessante, um eu solucionador de problemas, sendo alguém fraco, alguém de vontade fraca, de vontade velha, que se identifica, que fica com medo do julgamento o tempo inteiro, o julgamento do que os outros vão falar, do que a minha família vai falar, porque eu não tenho... Aqui eu tenho muitos seguidores que são, assim como eu, sempre foi, a louca da pós-graduação. O louco do mais um treinamento, o louco do que eu preciso olhar mais uma live, o louco do que eu preciso fazer mais um curso. Pra quê? Você precisa se expor ao que já está aqui, ao que já está posto, ao que já existe, ao que já está te rodeando. Já tem fragmentos e circunstâncias suficientes para que você trabalhe a sua identidade e os seus movimentos para criar o seu propósito no teu redor. A vida já está te dando todas as oportunidades e todas as circunstâncias favoráveis para essa identidade ficar mais madura, mais para tu sustentar essa identidade, para tu criar os movimentos, se eles não estão, se tu considera que eles não existem, fazer as escolhas em direção a isso e depois criar o propósito, ou não criar, transbordar o propósito, deixar que ele aflore em ti. Então, é bem breve isso que eu quero falar com vocês, mas é elementar. É elementar que tem coisas que são pressupostos de outras. E eu não vou falar de mentalidade próspera aqui sem falar de quem está ainda identificado com algo muito pequeno. Para quem não faz o básico bem feito. Num país em que as pessoas só fazem o básico bem feito, não olham para o lado para ver se o colega precisa de ajuda. Não olham para a chefia para ver se tem uma solução que pode ser criada a mais. Nós vivemos num local assim e por isso nós vivemos no país das oportunidades. No país onde a prosperidade ainda é possível. Porque nós temos um telefone, nós temos internet livre ainda, nós temos cloud, nós temos prompts, nós temos tudo. Somos, como eu disse, obesos de informação.
Mas não fazemos nada com isso, simplesmente deixamos que o movimento estagne, que a nossa identidade permaneça lá na infância, permaneça estigmatizada com padrões de vitimização, padrões de escassez, padrões de injustiças e não vamos além. Então não tem como falar de prosperidade. Ainda a gente não tem como falar de prosperidade se a gente não atende o telefone na hora que tem que atender. Se a gente não responde a mensagem que é imprescindível que a gente responda. Se a gente fuja do trabalho. A gente não sustenta a prosperidade sendo aquela identidade infantil. E é por isso que eu não posso ainda, e por isso que a gente vai criar essa jornada de prosperidade, justamente para convidar vocês a ir criando a mentalidade, criando o propósito, criando os movimentos, criando então esse restart da nossa psique, da nossa personalidade, do nosso ego, da nossa identidade, o nosso ego muito identificado com aquilo que a gente acha certo e errado e a gente não se abre para as outras ideias. Esse é o convite das próximas lives e dessa jornada que a gente começa aqui hoje. Começamos do início da identidade, do movimento e do propor algo, do propósito que a gente vai criar ou que a gente vai melhor transbordar quando a gente se submeter às novas experiências e quando a gente amadurecer o nosso ego infantilizado. Pegaram a dica, pegaram a ideia aqui comigo? É isso para hoje. Fiquem aqui nesse Instagram porque nós vamos hoje disponibilizar como que vão ser as próximas jornadas. Provavelmente as próximas lives vão ser no mesmo horário, nesse mesmo local, com essa mesma pessoa, e a gente vai desenvolvendo essas ideias para poder então criar essa mentalidade, para poder então falar de furo de teto financeiro, para então poder falar de criação de mastermind, de criação de objetivos claros, para saber aonde que a gente consegue sustentar esses padrões novos que a gente quer para nossa vida, esses níveis, esse caber mais prosperidade, caber mais vida, caber mais sucesso, caber mais magnetismo pessoal, caber mais essas sexualness que a gente quer criar, não no sentido aqui sexual mesmo, mas essa vibração de ser alguém atrativo, de que ser alguém que o mundo olha para você com um olhar de quem resolve, de quem transforma, de quem pega e lapida o carvão em diamante. É isso que a gente quer transformar nesses dias aqui. E fica então o convite, a gente vai trazer mais elementos aqui para vocês. E o convite para amanhã, às 8 horas, estarem aqui comigo. Se eventualmente eu mudar o horário dessa live, eu comunico para vocês. Porque que vocês sabem, eu tenho uma pequenininha em casa, eu tenho meus compromissos de trabalho também, mas por isso que eu faço bem cedo. Não tão bem cedo, porque para mim que acordo às 4 da manhã não é cedo, já tive tempo de fazer várias coisas aqui. Mas acho que fica um horário confortável para mim. E eu preciso também que seja um horário confortável para mim, para eu poder disponibilizar esse conhecimento e essas experiências de uma maneira bem tranquila e bem leve, tá certo? Então, um grande beijo e fiquem com nós, porque esse é apenas o início de uma jornada que tá vindo pela frente, que vai ser muito construtiva. Tenho muito para colaborar para vocês. Esse objeto de estudo é algo que eu tenho vivido intensamente na minha vida e que eu transbordo e transfiro para vocês porque é algo que pulsa aqui dentro, tá bem? Um grande beijo, um ótimo dia, uma ótima quarta-feira. Vamos fazer dessa quarta-feira o melhor que a gente puder com elas, pegar nas nossas mãos esse dia e transformá-lo no melhor que a gente pode ter, olhar para o lado, olhar para as oportunidades, sair da nossa zona de conforto, de conhecido e saber que a gente pode, que a gente tem essa energia sensual, essa energia sensual que eu falo muito maior do que sexual, mas essa energia de magnetizar, de atrair e de fazer o que frequentemente é o melhor, o que se coaduna, o que seja congruente com as escolhas de mais e de expansividade que a gente queira,
tá bom? Um grande beijo e obrigada por quem esteve aqui.